Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu quero contar para vocês, na verdade a gente vai discutir um pouco a respeito da anatomia e de algumas principais doenças que comprometem os forames de Monro, os forames interventriculares, tá certo? Para vocês terem uma ideia, eles foram descritos entre o século 17 e 18 por Alexander Monro II, né? E aí para vocês ajudar a memorizar, né? Alexander II, a gente tem 2 forames de Monro através de já alguns estudos que Galeno fez a respeito da anatomia do sistema ventricular. O Alexander Monro é o mesmo médico estudioso que faz parte do nosso entendimento da síndrome de Monro-Kelly, que a gente pode discutir depois em outro vídeo, em outra reunião nossa. Então, a importância da gente reconhecer os forames de Monro é que são estruturas anatômicas muito bem detalhadas, localizadas, muito pequenas, mas que a sua precisão anatômica e principalmente endoscópica é de fundamental importância para que a gente entenda as doenças, as suas repercussões e possíveis complicações. A gente consegue vê-los tanto na peça macroscópica do cérebro, né, e também nos estudos de neuroimagem, tomografia, sobretudo ressonância magnética, em todos os planos, no corte axial, coronal e no sagital, como eu estou mostrando aqui para vocês verem. E ele pode ser comprometido, e tem essa imagem bem legal do artigo que eu vou sugerir para vocês verem depois no final, em que ele relaciona esses forames, na verdade o sistema ventricular supratentorial, como se fossem estruturas em balão, e a gente consegue ver os ventrículos laterais, os monros e o terceiro ventrículo, tá certo? Vocês já devem ter laudado exames em que, por exemplo, os sistemas ventriculares não são tão simétricos, às vezes um é maior que o outro, e a gente costuma descrever, né, como variação anatômica, assimetria constitucional, porque muitas vezes esses forames, eles não são do mesmo tamanho, então assimetrias podem ser responsáveis por essa diferença também de tamanho dos ventrículos laterais, tá? As doenças que mais comprometem esses forames de Monro são, em geral, lesões neoplásicas, né? Lesões que formam massa. A mais comum disparada é o cisto coloide. Geralmente é um cisto de conteúdo espesso, pode ficar então branquinho na tomografia e com hipersinal em T1 e hipossinal em T2 na ressonância, e fica bem no aspecto antero-superior do terceiro ventrículo, junto aos forames de Monro. E a sua importância é que eles podem secretar, né? E aí ir aumentando de tamanho, obstruir os ventrículos, depois eles murcham, e isso a gente conhece como síndrome de Brum, essa hipertensão intracraniana intermitente. Então o cisto coloide é um cisto de desenvolvimento que fica bem nessa topografia, e principalmente em contexto de pacientes com complexo esclerose tuberosa, os famigerados SEGA, né? Os astrocitomas subependimários de células gigantes, podem ser pequenos, podem ser grandes, costumam realçar, e o maior preditor, na verdade, que eles são o SEGA e não um nódulo subependimário outro desse complexo da facomatose, é o seu crescimento no intervalo de tempo considerado entre os exames, tá? Geralmente eles medem mais que 1 centímetro também. E outras lesões como subependimoma em pacientes mais idosos, não costumam realçar tanto. Mas por que eu tô contando isso tudo para vocês? Além deles serem importantes para a gente topografar e fazer diagnóstico diferencial através da topografia das lesões, ele é muito importante que o cirurgião, o neuroendoscopista, tenha uma noção exata, né, da sua localização e dos potenciais riscos de abordagem, já que ali passam estruturas bem importantes como artérias, veias, né, as veias talomo-estriadas têm íntima relação com o forame de Monro no aspecto posto-lateral dele, né, de cada lado, além também do plexo coroide, que sai dos ventrículos laterais no corpo, desce junto ao aspecto superior do terceiro ventrículo, próximo então aos forames de Monro. Como toda membrana, como todo orifício, na verdade, no sistema nervoso central, eles podem ser comprometidos por doenças inflamatórias e hemorrágicas, né? Na verdade, por alterações sequelares, que são aquelas membranas ou aderências leptomeningeas, e aí eles se fecham, se obliteram, tá certo? Mas eles também podem ser agenéticos, nascerem sem estarem perfurados, né? Que a gente vai chamar então de agenesia dos forames de Monro. A gente pode ver isso também nos exames de imagem, mais fácil a gente enxergar no coronal T2, que a gente não vai ver um pertuito licórico, e sim uma membrana, e também através da endoscopia, né, na neuroendoscopia. E eu mostro para vocês agora um caso, tanto na imagem quanto na endoscopia, de agenesia desse forame, e após a abordagem neuroendoscópica, em que o cirurgião faz a foraminoplastia, ele perfura esse buraquinho para o líquor poder passar, tá bom? Então a gente discutiu um pouco a anatomia dos forames de Monro, sua precisão anatômica, sua importância nos diagnósticos diferenciais e algumas situações de inflamação, hemorragia ou mesmo congênitas em que ele pode não estar fenestrado, estar agenético, tá certo? Foi uma revisão breve da anatomia ventricular. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau.